Existem homens que não foram do bem, mas também não foram do mal comum. Eles decidiram enfrentar os criminosos, não para salvar ninguém, mas para substituí-los. Roubaram dos corruptos, dos traficantes, dos mafiosos, mataram, engambelaram, sequestraram e ficaram com tudo. Vamos aos nomes, casos e a sua pergunta mais poderosa. Teve algum que eliminou os criminosos e ficou com tudo? A resposta: sim. Um em especial chegou perto disso, mas primeiro entenda os perfis. 1. Semyon Mogilevich, o monstro invisível. Um dos maiores mafiosos que o mundo já viu. Mas diferente dos bandidos barulhentos, Semyon fez algo mais astuto. Ele roubou outros criminosos. Durante a queda da União Soviética, enquanto tudo virava caos, mafiosos russos estavam ganhando fortunas com tráfico de armas, gás e petróleo. Mas Semyon não brigava com eles. Ele fingia ser aliado, criava empresas para ajudar a lavar o dinheiro deles. E então, pegava tudo. Lavava bilhões de dólares, mas sumia com parte do dinheiro. Criava sociedades fantasmas, desviava, controlava bancos. Quando o criminoso percebia, já era tarde. Semyon estava em outro país, usando outra identidade. Muitos que tentaram matá-lo simplesmente desapareceram. Até hoje, ele é considerado o mafioso mais inteligente da história. Mais temido que Pablo Escobar, mais poderoso que Al Capone. Nunca foi preso. E dizem que ele acumulou entre 10 a 15 bilhões de dólares roubando de outros criminosos. Ele virou o Criminoso, Whitey Bulger, o traidor dos criminosos. Whitey era chefe da máfia irlandesa em Boston. Mas o que poucos sabiam, ele delatava os rivais para o FBI. Entregava traficantes, matadores, extorsionistas, todos da máfia italiana, em troca de proteção. Enquanto isso, ele crescia. Cada vez que o FBI prendia um rival, ele ficava com o território, roubar as rotas, o dinheiro, as mulheres, tudo. Ele usava o sistema para eliminar a concorrência. Era como se fosse um Robin Hood podre. Matava os criminosos para virar o maior de todos. Lucrou centenas de milhões. Mandava matar, enterrava corpos no quintal e ninguém tocava nele. Só foi preso com quase 80 anos. Morreu espancado na prisão, mas deixou uma lição. O crime mais lucrativo é trair os outros criminosos. Atié Agaga, o dono do tráfico sem rosto. Pouquíssimo conhecido, nem foto existe. Mas a CIA o tem em registros internos. Ele surgiu entre os 80 e 90 em Beirute, no Líbano. Enquanto o país explodia em guerras civis, muitos líderes de milícias ganhavam dinheiro com armas e drogas. Atié não era um miliciano, era um contador. Mas ele começou a ajudar esses grupos a esconder dinheiro. E então, lentamente, matava os chefes, roubava suas contas, assumia seus negócios por trás. Quando alguém procurava saber quem era o novo chefe, ouvia apenas um novo sócio assumiu. Ele agia como um fantasma, até que anos depois controlava 60% da entrada de armas e drogas na região. Todo mundo que ele ajudou, ele destruiu. Dizem que ele parou, desapareceu e hoje vive como filantropo, lavando o próprio dinheiro. Foi um dos poucos que praticamente se tornou dono do império dos criminosos que destruiu. 4. Ghost Cracker, o caçador de hackers. Na Deep Web, o nome era temido por todos os criminosos digitais. Ghost Cracker. Ele não era um hacker comum. Ele caçava golpistas digitais, rastreava os que roubavam criptomoedas, identidades, senhas, cartões. Quando encontrava, invadia as carteiras, sequestrava o dinheiro e devolvia uma parte, ou nenhuma. Em fóruns secretos dizia: vocês roubam inocentes, eu roubo vocês. Em poucos anos acumulou mais de 150 milhões de dólares em criptomoedas. Nunca foi identificado, sumiu da internet em 2021. Dizem que mora nas Filipinas, com novo rosto, nova identidade. Hash 5. No Brasil, Senhor A. Esse caso é real, embora tenha sido abafado pela polícia. Um homem no interior do Ceará começou a investigar líderes do tráfico local. Era contador de um posto de gasolina, mas vivia anotando movimentações em cadernos. Em 2013, ele começou a denunciar os traficantes, anonimamente. Todos foram presos. Mas, ao mesmo tempo, casas e carros dos presos sumiam. Ele usava os documentos falsos dos bandidos para transferir imóveis para si. Vendeu tudo, comprou fazendas. Descobriu-se depois que ele era responsável por pelo menos 10 delações anônimas, que eliminaram os líderes do tráfico local e que ficou com mais de 15 milhões em bens. Nunca foi acusado oficialmente. Vive hoje como empresário rural. Então, respondendo direto às suas perguntas, existem mais pessoas assim? Sim. Sim, existem dezenas. A maioria age fora dos holofotes. Eles não são justiceiros. São lobos que caçam outros lobos. Quem mais lucrou?
Provavelmente Semyon Mogilevich, com estimativas acima de 15 bilhões de dólares, roubando outros criminosos do leste europeu e Oriente Médio. Ele é o rei dos reis nesse jogo sujo. Teve algum que acabou com o crime local e ficou com toda a riqueza? Sim. Casos como o do libanês Atié H e do brasileiro Senhor A mostram que é possível eliminar os criminosos e virar o novo dono do império. Mas isso sempre cobra um preço: paranoia, isolamento, medo constante da vingança. Esses homens são exemplos do que Epicteto chamaria de liberdade perversa. Eles não são livres no espírito, são livres para fazer o mal com mais habilidade que os outros, mas vivem acorrentados pelo que fizeram. Eles não entregaram justiça. Entregaram apenas mais um ciclo de ganância, agora com um rosto mais frio e calculista.